Uhum. Então, estamos gravando aqui a partir de agora. É, Essa é a aula que, mas a gente fecha o curso, tá? Nós temos mais uma aula depois dessa, que é a da quinta-feira que vem, né? Mas que eu vou dar uma coisa extra, eu vou trabalhar com as equações de Maxwell. Deve ser uma aula rápida, só mostrar como obter as, a equação de onda eletromagnética a partir de hoje. Mas hoje é uma aula que fecha a nossa matéria no sentido, vou compartilhar aí para vocês verem, vocês devem estar vendo aí agora o tema da aula de hoje, né? Equações de Maxwell. Ou seja, nós vamos hoje finalmente colocar os postulados do eletromagnetismo na forma final. E é assim que eles vão ficar, né? É assim que eles estão nos últimos 160, 170 anos, não houve nenhuma modificação, tudo indica que é assim que eles ficarão, né? Descrevem muito bem o comportamento de matéria carregada na presença de campos elétricos e magnéticos produzidos por outras cargas, né? Descreve muito bem qualquer fenômeno eletromagnético. Mas então, vou começar revendo os nossos postulados, como eles estão agora, né? O nosso problema básico, vocês lembram, é achar a força que atua sobre uma carga Q, né? Eu quero achar a força sobre uma carga, a gente chama de carga de prova, né? Sobre a carga que eu vou chamar de Q grande. Então, para isso, a gente tem o nosso primeiro postulado, né? A gente expressa essa força, que é na posição R, né? A posição onde está a carga Q está em R. Né? E a força devido a outras distribuições de carga, devido à distribuição de carga por unidade de área, né? Tá distribuída numa posição que eu mapeio pelo vetor R', né? E uma distribuição de correntes, eu tenho as densidades de corrente, né? Em cada ponto R' do espaço eu tenho um valor possivelmente diferente dessa densidade de corrente. Então, o nosso primeiro postulado, eu simplesmente coloco essa força em termos de dois campos, campo elétrico e campo magnético. Então, a força vai ser expressa como o valor da própria carga Q, vezes o campo elétrico na posição em que essa carga está, mais um outro termo, que de novo aparece a carga Q, a velocidade desta carga Q, produto vetorial como segundo campo, naquela posição do espaço, que é o campo magnético. Esse é o nosso primeiro postulado, e para achar esses campos, a gente tem um conjunto de postulados que, na forma como a gente viu até agora, são o seguinte, né? O divergente do campo elétrico é 1 sobre ε0, ε0 é uma constante determinada pelo nosso sistema de unidades, né? E ρ é essa densidade de carga, aqui, carga por unidade de volume. Né? A outra equação que eu tenho para o campo elétrico me dá o rotacional do campo elétrico. Essa foi a última que a gente fez uma alteração, né? O rotacional do campo elétrico era zero durante a maior parte do curso, mas nessas últimas aulas a gente viu que se eu tiver campos magnéticos variando no espaço, isso introduz um rotacional diferente de zero para o campo elétrico. Então, ficou aqui o que a gente chama de lei de Faraday, né? Essa aqui é chamada de lei de Gauss. Eu tenho equações similares, né, que me dão o divergente e o rotacional do campo magnético. O divergente do campo magnético é sempre zero. O rotacional do campo magnético, como a gente tem agora, é a lei de Ampère, né? É μ0 vezes essa densidade de corrente J. Né? Essas equações aqui, né, são equações diferenciais. Essas equações mais as condições de fronteira do meu problema, né, e as condições iniciais, né, o valor desses campos num certo instante inicial, isso aí me permite, pelo menos a princípio, né, determinar univocamente o campo elétrico e o campo magnético. Com esses dois campos, eu sei a força que atua sobre a carga Q, e daí eu descrevo como que a carga Q se comporta, né, no tempo. Bom, mas tem uma inconsistência nessas equações, uma inconsistência matemática, não é um problema físico, é um problema de matemática, ligado com a física, né? Que passou despercebido até agora. Não é culpa de vocês não terem percebido isso, não, porque, bom, deixa eu falar qual que é a inconsistência, né?
para qualquer vetor, se é um resultado puramente matemático, né? Qualquer vetor, como é que eu chamo um vetor qualquer? Eu não vou chamar de V, porque V é velocidade, aparece aqui, né? Vou chamar de C. Para qualquer vetor C, né? Qualquer que seja o valor do rotacional desse vetor, esse rotacional pode ser diferente de zero, né? Para um vetor qualquer. Se eu tirar o divergente desse rotacional, isso dá zero. Né? Divergente de um rotacional é sempre zero, qualquer que seja o vetor C que apareça aqui. Né? É um resultado matemático, vocês podem ver isso aqui na mão. Né? Usa coordenadas cartesianas, escreve as equações para o rotacional de um vetor qualquer, né? Em termos das componentes C índice X, C índice Y, C índice Z desse vetor Z, tira o divergente dela, nós vamos ver que as equações se anulam, né? Dá zero, né? Sempre, para qualquer vetor. Então, ó, se eu tirar o divergente desse campo magnético, o resultado tem que dar zero. Se eu tirar o divergente do campo elétrico, o resultado tem que dar zero. Acho que dá para ver que imediatamente, né, que se eu tirar o divergente do rotacional do campo elétrico, né, vou tirar o divergente dessa equação aqui, divergente da lei de Faraday, né? Isso aqui vai ser menos o divergente da derivada no tempo do campo magnético. Isso aqui é uma derivada no tempo, isso aqui são derivadas no espaço, né? Coordenadas independentes, posso trocar a ordem delas, eu tenho aqui menos a derivada no tempo do divergente de B, mas aí eu tenho essa outra equação ali, né? Essa outra equação aqui, que eu chamo de lei de Gauss-magnetismo, que me diz que o divergente de B é sempre zero mesmo. Então, isso aqui vai dar zero, beleza. Divergente do campo elétrico dá zero. Essas equações aqui estão consistentes. Mas e no campo magnético? Pô, tem um problema que está aqui, estava aqui o tempo todo, né? A gente pode não ter percebido ele. Quer ver? Ó? Se eu tirar o divergente do rotacional de B, eu vou ter μ0 divergente de J, né? Vou passar para o próximo slide, né? O divergente do rotacional do campo magnético vai ser o divergente. A lei de Ampère me diz que o rotacional do campo magnético é μ0, que é uma constante, vezes J, a densidade de corrente. Então, isso aqui é μ0 divergente de J. Por que isso pode ter escapado esse problema aqui? Porque até agora, o divergente de J, a gente estava considerando que era igual a zero. A gente estava considerando que as correntes com que a gente trabalha são correntes que não variam no tempo nem no espaço. Não? Então, até agora, o divergente de J é igual a zero. O divergente de J não é sempre zero, não. Em geral, eu vou ter o divergente J. Aliás, a gente tem uma equação com o divergente J, né? A equação de continuidade que a gente tirou antes é menos a taxa de variação no tempo da densidade de carga. Isso é a equação de continuidade. Então, qualquer situação que eu tiver uma variação da quantidade de carga em um ponto variando no tempo, né? Isso aqui é o que a gente chamou de equação de continuidade, nós deduzimos ela num ponto lá atrás. Deixa eu chegar isso aqui um pouquinho para trás para poder completar meu parênteses ali. Chega todo mundo para cá, chega esse sinal para lá, e aí eu posso apagar esse começo de parênteses que eu fiz aqui e colocar um parênteses. Essa equação a gente deduziu num ponto aí atrás, né? Mas não atrapalhou muito a gente até agora, porque eu estava considerando que a quantidade de carga não variava no tempo. A quantidade de carga, quando chegava num ponto, né, era igual à quantidade de carga que saía daquele ponto, em qualquer ponto do espaço, não variava a quantidade de carga que eu tinha. Mas isso não é sempre verdade, não. E, na verdade, já viu situações desse tipo, né? Vamos pegar um capacitor que está sendo carregado. Já viram o problema? Um capacitor que está sendo carregado, vou desenhar o circuito dele, tá? Então, vou colocar uma bateria aqui, né? E vou ligar essa bateria num capacitor C.
Assim que eu ligo, eu começo a levar cargas de um ponto para outro, eu começo a carregar o capacitor, começa a chegar carga positiva nessa placa e essa placa aqui começa a ficar negativa. Eu tenho uma variação de carga no tempo nas placas do capacitor. ρdt é igual a zero, o que implica que eu tenho uma variação da corrente no espaço. Dá para ver isso aqui qualitativamente, não é assim, eu tenho uma corrente carregando o capacitor, eu vou ter uma corrente aqui no circuito, não? Está passando uma corrente no circuito, que é o que leva cargas, né? A bateria dando energia para cargas, levando carga positiva. A gente pode pensar desse jeito, né? A bateria está tirando cargas positivas dessa placa e levando para outra placa. Ela está fazendo um trabalho, movimentando essas cargas, para estabelecer uma diferença potencial entre as placas do capacitor. Essa corrente aí, né, que está aqui nesse ponto do circuito, está aqui nesse ponto também, é a mesma corrente, mas aqui tem uma descontinuidade da corrente no espaço. Não? Chega a corrente I aqui e entre as placas do capacitor não tem corrente. Aqui é um dielétrico, um isolante, pode ser vácuo, pode ser ar, não? Pode ser sei lá, um pedaço de material isolante qualquer, não passa corrente aqui. Então, divergente de J aqui, na placa capacitor, é diferente de zero. Tem uma variação no espaço da quantidade de corrente. Então, em geral, isso aqui é diferente de zero. E aí, problema, né? Problema. Já preparei uma cara aqui para vocês. Vocês vão ver a minha cara aqui agora, tá? Assim, Não. Minha cara tá. Eu tenho que copiar, é isso aqui. Já perdi a graça. Assim. Ok? Porque o problema é sério mesmo, né? Eu tenho uma inconsistência. Vamos voltar nos meus postulados aqui. Esse aqui é o meu conjunto de postulados que permite determinar o campo elétrico e o campo magnético. Mas eles têm que ser consistentes entre si. Né? E eu tenho uma equação aqui para o rotacional de E, eu sei que qualquer que seja o rotacional, divergente desse rotacional tem que dar zero. Beleza. Divergente do rotacional do campo elétrico dá o divergente de B variando no tempo, o divergente de B é sempre zero. Essa equação me diz isso. Aí eu tiro o divergente do rotacional do campo magnético, enquanto que ele é o divergente de J, e isso não é sempre zero. Pode ser, mas tem situações, como é nesse exemplo do capacitor aqui, em que claramente ele não é diferente de zero. Problema, né? Problema. Mas nós vamos corrigir esse problema fácil. Tá? E quem viu isso assim, pela primeira vez foi Maxwell. Ele viu que existia essa inconsistência, ele falou, está faltando alguma coisa nessas equações aqui. Né? Eu preciso anular esse divergente do rotacional do campo magnético. Não pode dar zero divergente de J, tem que dar zero. Então, está faltando um termo nessa equação aqui. Tem um outro jeito da gente enxergar essa inconsistência, usando esse exemplo aqui do capacitor que eu mostrei aqui agora. Né? Olha só, essa corrente que está sendo usada para carregar o capacitor causa um campo magnético aqui. Um campo magnético que, em princípio, eu posso calcular usando a lei de Ampère. Né? Aparece um campo magnético, a gente já calculou isso aqui, se eu tiver... se esse fio for muito comprido, posso alongar esse fio aqui bastante, eu posso usar a lei de Ampère na formulação integral dela, né? Aí eu traço um campo, traço um percurso amperiano aqui assim, C, né? Eu sei que o campo magnético ele tem linhas de campo mais ou menos circulam esse fio aqui. A lei de Ampère na forma integral, lei de Ampère na forma integral, me diz que a integral de B, integral do campo magnético, produto escalar dl, sobre um percurso fechado qualquer, tem que ser sempre igual a μ0 vezes a corrente que corta a área definida
por esse contorno aqui, por esse contorno C. Não? Em geral, a gente costuma colocar isso aqui, ó, isso aqui é μ0 vezes a corrente que corta, né, essa superfície. Se eu escolher um percurso amperiano, então ó, isso independe da forma que o campo magnético é, tá? E daí independe da forma desse percurso aqui também. Posso escolher um percurso qualquer. Ah, um percurso qualquer, eu não sei resolver essa integral. Não tem problema, o valor dela você sabe. É μ0 j escalar dA. Não? Se eu souber resolver o lado de cá, eu sei o valor dessa integral. Então, vou pegar esse amarelinho aqui como se fosse o meu percurso amperiano. Tá? Esse aqui é o meu percurso amperiano C, tá? Que é o que eu vou usar nessa integral aqui. Ó. Então, vou colocar esse C aqui em amarelo, que é aquele percurso que está ali, ó. Aula em cores. Então, eu falei, tudo bem, eu não sei resolver essa integral aqui, porque eu não sei como que o campo magnético aqui está, esse fio não é infinito, ele é finito, então não posso usar argumento de simetria para falar que as linhas de campo magnético são perfeitamente circulares aqui, mas isso aqui eu sei, ó, μ0 vezes J escalar dA, eu sei que está passando uma corrente I aqui através da superfície definida por esse percurso C. Que superfície que é essa? Posso desenhar ela aqui, ó. Vou pintar ela de quê? Vou colocar umas pintinhas vermelhas, né? Pode ser esse disco aqui, ó. Tá? A superfície S, essa superfície S que está aqui, vou ter que passar para o próximo slide. Tá? Essa superfície S pode ser um disco, não? De raio, sei lá, de raio A, tá? Limitado pelo percurso C. Pelo percurso em amarelo, lá, percurso C. Eu vou copiar aquele circuito e desenhar. Não, vou desenhar ele de novo, não é fácil demais de desenhar, então vou desenhar ele aqui. Bateria, fio, capacitor. Aproveito para aumentar a distância entre as placas do capacitor, que é onde está o problema, né? O outro fio lá ligando na bateria. O meu percurso C, que está aqui, ó, percorrendo nesse sentido. Tá? E eu estou falando com vocês, não, pode ter uma área aqui, ó, que é essa área aqui. Não? Então, esse percurso C tem um raio A. Então, a superfície S é um disco raio A, a área de S é π vezes A2. E a corrente que corta essa superfície S é a corrente I, que está no fio. Não? É a corrente I que está passando aqui no fio. E essa corrente aqui. Não? Corrente que corta S é a corrente que passa no fio I. Quando eu faço a integral de J escalar dA sobre essa superfície aqui, esse πA2, isso aqui vai dar a corrente I. Mas só tem corrente nesse ponto aqui, cortando a superfície ali. Então, a integral de B escalar dL, não? Sobre o percurso C, posso não saber calcular ela, mas eu sei quanto que ela vai dar. Ela vai dar μ0 vezes a integral de J escalar dA, e a integral de J escalar dA sobre a superfície S, quando S é esse disco aqui, não? Isso aqui dá a corrente I. Então, o resultado da integral é μ0 vezes I. Trivial de fazer. O problema é que essa superfície, esse disco, né, de raio A aqui, limitado pelo percurso C, não é a única superfície definida pelo percurso C. Eu posso pegar uma outra superfície, estava desenhando em amarelo também. Posso pegar uma superfície, ó, vocês têm que imaginar que isso aqui é um balão. Esse balão amarelo aqui, a superfície C, o percurso C é a boca do balão. Para ajudar vocês a imaginar, por isso é que eu tinha aquele balão que apareceu aqui sem querer. Não sei que todo mundo sabe que é um balão, mas olha que balão bonito que tem aqui.
Não? Olha esse balão aqui. Vou colocar ele menorzinho aqui. O meu percurso C pode ser a boca do balão aqui, ó, isso aqui, tá vendo? Isso aqui é o percurso C. Ok, a área desse disco aqui é a superfície que a gente enxerga imediatamente. Ah, essa aqui é a superfície circundada, né, limitada pelo percurso C. Mas a superfície do balão também é uma superfície limitada pelo percurso C. O percurso C define a boca da superfície, né? Então, ó, acho que agora dá para enxergar esse balão aqui direitinho, né? Deixa eu virar o balão. Será que eu consigo entortar esse balão aqui para ele ficar na mesma posição do balão lá de cima? Eu consigo rodar ele assim, né? E aí ele fica igual lá em cima, fica até mais bem disposto aqui na página. Só o percurso C que não ficou no lugar certo. A gente apaga e desenha de novo. Meu percurso C está aqui, ó, é a boca do balão. E esse balão que eu desenhei aqui, ele está passando entre as placas do capacitor. O capacitor está aqui dentro dele, ó. O fio atravessa, o fio chega... Ah, não, o capacitor está aqui, ó, uma placa do capacitor. Não posso desenhar em branco, vou desenhar em preto aqui, ó. Vamos desenhar em preto aqui. O capacitor está aqui, uma placa do capacitor está aqui, o fio chega aqui, a outra placa do capacitor está lá dentro do balão. Olha ela aqui, está lá dentro do balão. Nenhuma corrente corta essa superfície aqui. Então, a integral de B escalar dl, não, sobre o mesmo percurso C, tem que dar zero I, né? Eu já fiz a conta usando essa superfície aqui, que é a boca do balão, mas para a segunda superfície aqui, né, eu tenho zero, J escalar dA, não? E essa superfície vou chamar de superfície amarelo, superfície do balão amarelo aqui, esse S aqui. Essa aqui não tem corrente nenhuma, J, cortando essa superfície. Né? J escalar dA dá zero ali, isso aqui dá zero. Né? Pânico de novo, né? Assim, eu escolho duas superfícies diferentes, a minha conveniência de fazer a conta, qual superfície que eu escolho, e uma dá zero I para o valor da integral, a outra, para a mesma integral, está dando zero. Ou seja, pânico. Não resisto a colocar uns carinhos legais. Não? O campo magnético é zero. O que está de errado aqui? O que está de errado é óbvio. Está faltando um termo na lei de Ampère. Né? Esse problema aparece aqui no capacitor. O resultado da integral de B escalar dl para o mesmo percurso C depende de qual superfície eu escolho, qual das infinitas superfícies, né, limitadas pelo contorno C, que eu escolho para fazer a integral da direita aqui. Né? Isso está acontecendo por quê? Porque a corrente varia no espaço. Eu tenho corrente aqui no fio até aqui, até a placa do capacitor. Dentro do capacitor eu não tenho corrente. Né? Então, o divergente de J aqui é diferente de zero. Né? Eu tenho, em consequência do fato do divergente de J ser diferente de zero, eu tenho também uma variação de carga no tempo. A carga nas placas do capacitor está variando no tempo. Cada vez eu tenho mais carga se eu estiver carregando o capacitor. Se eu estiver descarregando, eu vou ter o mesmo problema, né? Eu vou ter uma corrente de circuito e a carga nas placas do capacitor está variando no tempo também. Como que eu resolvo esse problema? Tá? Agora, finalmente, a gente vai sair assim, da eletrostática, da magnetostática e vamos para o caso mais geral, em que cargas em um ponto podem variar no tempo também. Né? Eu preciso corrigir a lei de Ampère. Eu preciso corrigir a lei de Ampère fazendo o quê? Eu tenho que fazer com que o divergente do rotacional do campo magnético seja zero. O divergente do rotacional do campo magnético está dando zero divergente de J. Então, eu tenho que somar alguma coisa aqui de tal maneira que eu vou cancelar esse divergente de J. Tá? Quem fez isso pela primeira vez, né, repito, foi Maxwell. Tá? Então, meu problema está... Problema é o divergente do rotacional do campo magnético, do jeito que a gente tem a lei de Ampère agora, isso aqui está dando zero vezes o divergente de J. Então, eu tenho que somar alguma coisa na lei de Ampère para cancelar isso aqui.
Ora, a equação de continuidade que a gente deduziu antes, né, independentemente, considerando conservação de carga, não some carga, nem aparece. Carga pode chegar num ponto e acumular naquele ponto, mas ela não está desaparecendo, ela está acumulando naquele ponto. Ou então, a quantidade de carga que chega num ponto é igual à quantidade de carga que sai do ponto, né? Esse fenômeno de conservação de carga é expresso pela equação que a gente viu antes, que é a equação de continuidade. O disco divergente de J, variação espacial da corrente, não, é igual a menos a variação da carga no tempo. Bom, mas eu tenho um jeito de escrever a carga usando a lei de Gauss. A lei de Gauss me diz que o divergente do campo elétrico é igual a ρ sobre ε0. Ou seja, eu posso escrever a quantidade de carga por unidade de volume, a densidade de carga, ρ, como sendo ε0 divergente do campo elétrico. Não? Se eu tirar a derivada disso no tempo, que é o que eu preciso aqui, né? Estou procurando uma coisa para cancelar esse divergente de J aqui. A derivada da quantidade de carga no tempo, em termos do campo elétrico, ε0 é uma constante, então isso aqui vai ser ε0, derivada no tempo do divergente do campo elétrico. De novo, a gente tem uma situação, tempo, derivadas espaciais, né? Coordenadas independentes, posso trocar a ordem das derivadas, e posso até colocar o divergente ali para fora. O divergente de ε0, ε0 é uma constante, né? Vezes a derivada do campo elétrico no tempo. O divergente de J, que está aparecendo aqui nessa equação, é menos dρ dt. Tá? Então, se eu colocar um menos aqui na frente, vou colocar, já que a gente fez toda essa conta aqui, já, né? Eu vou colocar um menos aqui na frente, eu coloco um menos aqui na frente, isso aqui é um menos aqui. Ó. Se eu somar lá, está faltando um parênteses aqui, né? Se eu somar na lei de Ampère um termo que é ε0 dE dt, quando eu tirar o divergente dele, né, vai aparecer um termo que vai cancelar aquele divergente de J, porque isso aqui é menos o divergente de J. Ou seja, minha proposta, então, minha não, é do Maxwell, minha proposta, então, é acrescentar na lei de Ampère, que até o momento me dizia que o rotacional de B é μ0 vezes a densidade de corrente J, né? Eu vou acrescentar um termo aqui agora, que vai ser μ0 ε0 dE dt. Esse termo aqui é chamado de termo de Maxwell, né? Foi ele que propôs adicionar esse termo na equação. Não? Vamos ver se vai funcionar, né? Vamos ver se vai funcionar. Vou tirar o divergente aqui do rotacional de B. Divergente, de novo, né, do rotacional de B. Se eu escrever rotacional de B desta forma aqui, ele vai dar o μ0 divergente de J, que era o problema que a gente tinha, né? Mas agora tem esse novo termo aqui, μ0 e ε0 são constantes. Se eu vou ter o divergente disso aqui, né? Divergente. Vou deixar o ε0 lá dentro, né? Porque eu deixei ele aqui dentro. Não sei porque eu coloquei aquele menos ali, né? Vou apagar esse menos aqui. Não preciso disso aqui, não. Né? Eu só preciso do dρ dt aqui. Isso aqui é μ0, não? Aí eu vou colocar aqui, vai ficar o divergente de ε0 dE dt. Mas essa equação aqui me diz que o divergente de ε0 dE dt é o dρ dt. Então, isso aqui vai ser μ0 divergente de J mais μ0. Posso deixar o μ0 em evidência? Não preciso ficar carregando μ0 duas vezes, não. μ0, né, que multiplica o divergente de J, isso aqui, μ0, que multiplica ε0 dE dt, que o divergente de ε0 dE dt, que é o dρ dt, mais dρ dt. Eu vou fazer um ρ mais bonito aqui, que pareça mais um ρ, né? Dρ dt.
Mas a equação de continuidade, que está aqui em cima, né, me diz que dρ dt é menos o divergente de J. Quer dizer, isso aqui é μ0 divergente de J menos divergente de J, que é igual a zero. Resolvi meu problema. Ou seja, somando esse termo novo, esse termo aqui, né, μ0, ε0, dE, dt, na lei de Ampère, eu consigo fazer com que ela seja consistente, matematicamente correta. Quando eu tiro o divergente dela, né, eu obtenho zero. Quando eu tiro o divergente do rotacional desse vetor B aqui, né, qualquer que seja a forma de B, eu vou ter zero. Tá? É um postulado, né? A lei de Ampère é um postulado. Então, eu posso modificar o meu postulado desde que as conclusões, né, que eu tiro desse novo postulado sejam consistentes com os resultados do experimento. Não tem só que ser bonitinho matematicamente, tudo correto matematicamente, não. Né? É preciso que as conclusões que eu tiro aqui da presença desse termo concordem com os resultados experimentais que a gente observa, nos experimentos que a gente faz. Né? Como eu disse, foi Maxwell, né, a terceira vez que eu falo isso, que percebeu essa inconsistência, propôs esse novo termo, né, e fez previsões, né, que permitiriam detectar as consequências desse novo termo. Isso não é assim trivial, você fala, espera aí, mas coloca um termo desse tamanho aqui na lei de Ampère e como é que você não vê ele? É difícil. Por quê? Porque μ0, ε0 é uma coisa muito pequena. Em geral, né, esse termo aqui passa despercebido porque ele é muito menor do que o μ0j. Quer ver? Ó? μ0 e ε0 são constantes que a gente já conhece. Né? Quanto que dá isso aqui? Vamos calcular numericamente mesmo. μ0 e ε0, o μ0 é 4π, vou calcular no Sistema Internacional de Unidades. Né? μ0 é 4π vezes 10 a menos 7, não? Em unidades do Sistema Internacional de Unidades, não vou... Tá bom, eu coloco, acho que é Newton por ampere quadrado, né? Newton por ampere quadrado. E o ε0 que é mais difícil lembrar, não o valor numérico que a gente usa com frequência, é 8,85 vezes 10 a menos 12, não? As unidades que é unidades básicas, mas é Coulomb ao quadrado por Newton por metro quadrado. Se vocês fizerem essa conta aqui, eu já fiz ela, estou colando aqui. Mas se vocês fizerem, vocês vão achar 1,1, com dois algarismos significativos só, dá para pôr mais, claro, né? 1,1 vezes 10 a menos 17, reduzindo as unidades aqui, dá segundo ao quadrado por metro ao quadrado. Metro por segundo é a unidade de velocidade, né? Isso aqui é o inverso elevado ao quadrado. Isso aqui é uma velocidade ao quadrado. Na verdade, isso aqui dá 1 sobre c ao quadrado. Ou seja, é 1 sobre c, a velocidade da luz, né? 1 sobre 3 vezes 10 a 8 metros por segundo elevado ao quadrado. Uma das poucas coisas que a gente sabe com certeza em física é que a velocidade da luz é muito grande, né? Independente de parâmetros. É a velocidade máxima que você pode ter para transmitir informações, né? A velocidade máxima com que qualquer coisa se pode propagar. Por definição, ela já é grande, né? Ao quadrado, então, ela é muito grande. 1 sobre ela, então, vai ser uma coisa muito pequena. μ0 ε0 é um termo muito pequeno. Bom, mas o termo que a gente introduziu lá não é só μ0 ε0, é μ0 ε0 vezes dE dt. Não? Era o campo elétrico variando no tempo. Então, como isso aqui é muito pequeno, μ0 ε0 é muito pequeno, para ter esse termo novo grande, eu preciso ter variações no tempo do campo elétrico muito rápidas. Né? dE dt tem que ser grande. Então, tem que ter o campo elétrico variando no tempo muito rápido para, mesmo multiplicando por essa coisa pequena, eu ter um termo grande. Um termo significativo, né? Que apareça, que eu consiga detectar com meus instrumentos experimentais.
E isso, em geral, é verdade, variações rápidas do campo elétrico. Onde é que eu vou ter isso? Numa onda eletromagnética. Em luz, por exemplo. Num feixe de luz, eu tenho um campo elétrico que oscila no tempo. Ele varia, então, no tempo. Eu tenho dE, dt, e é muito rápido. A frequência da luz, que é a taxa de variação do campo elétrico no tempo, né, luz visível, é da ordem de 10 a 14, 10 a 15 oscilações por segundo, 10 a 14, 10 a 15 Hz. Né? Então, isso é um número grande, 10 a 15, né? Que compara com esse 10 a menos 17 aqui, né? Nas mesmas unidades do Sistema Internacional de Unidades. Né? Então, 10 a elevado a mais 15 vezes 10 a menos 17, dá uma coisa da ordem, 10 a menos 2, dá para medir isso. Né? Então, e, de fato, sim. Tá? Mas, em geral, o que eu tenho é que o termo que já está lá na lei de Ampère, desde que a gente começou a mexer com corrente, o módulo dele, né, é muito maior do que o ε0, μ0, dE, dt. Em situações que a gente tem variações rápidas do campo elétrico no tempo, né, isso não é verdade. Né? O termo μ0, ε0, dE, dt, esse termo novo da lei de Ampère, esse termo que a gente chama de termo de Maxwell, né, ele passa a ficar significativo. No caso de uma onda eletromagnética, ele é o termo importante. Né? Principalmente que se eu estiver no vácuo, não tem J, né? Então esse termo é zero, só vai ter esse cara aqui. A gente vê isso depois, na aula que vem. Mas antes, eu quero que vocês notem o seguinte, uma coisa interessante, olha só. ε0 dE dt, tirei o μ0, tá? Não é esse termo todo aqui, não. É só a parte do ε0 dE dt. Quais são as unidades disso aqui? Eu costumo indicar unidades, né, por esses colchetes. As unidades disso aqui são as unidades de ε0, que eu já coloquei ali em cima. No Sistema Internacional de Unidades é Coulomb ao quadrado por Newton por metro ao quadrado. Vezes unidade de campo elétrico, que uma das possíveis formas é Newton por Coulomb. Volt por metro, Newton por Coulomb, dá a mesma coisa. Né? E falta o tempo aqui, 1/segundo. Né? Unidades desse termo aqui é as unidades de ε0, que são essas aqui, unidade de campo elétrico, que é essa aqui, né? E unidade de tempo, que é 1/tempo, né? Que é 1/segundo. As coisas aqui podem cancelar. Né? Olha aqui, esse Coulomb ao quadrado corta com esse Coulomb ao quadrado, esse Newton corta com esse Newton. Né? Isso aqui vai dar Coulomb por segundo. Coulomb por segundo é o quê? É ampere. Né? Unidade de corrente. E aqui sobrou o metro quadrado lá embaixo. Ampere por metro quadrado. Vou escrever por extenso. Ampere por metro elevado ao quadrado, né? Porque A, em geral, a gente usa para área, vetor A, para não confundir. Né? Isso aqui é ampere por metro quadrado, que são as unidades de densidade de corrente. A densidade volumétrica de corrente é a quantidade de corrente, ampere, que passa por unidade de área, metro quadrado, né? Através de uma área perpendicular à direção de propagação da corrente. Então, esse termo novo aqui, esse termo ε0 dE, costuma ser chamado de corrente de deslocamento. Eu defino um J índice D, por definição, ε0 dE dt. Isso é chamado de corrente ou densidade de corrente de deslocamento. Tá? A razão desse nome, corrente de deslocamento, vocês vão ver daqui a pouco. Então, isso aqui é chamado de densidade de corrente de deslocamento. É uma nova forma de densidade de corrente, J. Né? A gente já viu a densidade de corrente livres, né? Que é devido ao movimento de cargas livres. A gente definiu também uma densidade de correntes ligadas, né, que aparece quando você tem um objeto magnetizado, né, e agora tem um JD aqui. Né? A vantagem de definir esse termo JD, uma das vantagens, né, é que aí eu posso escrever a lei de Ampère de um jeito mais simples. Eu posso escrever a lei de Ampère assim, ó. Rotacional de B, não? Bom, vou escrever na forma mais explícita, μ0J,
mais μ0 ε0 dE dt. Mas se eu defino, então, esse ε0 dE dt como JD, eu posso escrever que o rotacional do campo magnético é μ0, que multiplica J mais JD. Aí é só lembrar que, ok, eu posso ter corrente, no sentido tradicional, lembra que isso aqui é corrente, pode ser movimento de cargas livres, ou se eu tiver magnetização, pode ser correntes ligadas também, né? Mas tem esse termo novo, JD, aqui. Tá? É uma forma mais sintética, eu não acho que é mais elegante, não. Eu gosto mais da forma de cima. Mas isso aqui permite a gente visualizar melhor, talvez, né? Por exemplo, o problema do capacitor. Vamos voltar lá no problema do capacitor, né? A gente tinha um problema lá no capacitor, eu testei só o fato de que o divergente de J, né? Agora a gente consegue anular ele, fazendo o divergente de J vai ser menos o divergente de JD. Beleza, então esse termo aqui, o divergente do rotacional do campo magnético, vai dar zero. Né? Não sei que o divergente de JD, né, é menos o divergente de J. Né? Então, quando eu somo os dois, né, isso aqui dá zero. Né? Se eu tirar o divergente do rotacional do campo magnético, é o divergente disso aqui mais o divergente disso aqui, mas um é o contrário do outro, então esse termo dá zero. O divergente do rotacional dá zero, como deve ser. Mas a gente viu o problema aparecer também no capacitor sendo carregado. Né? Então, terceiro desenho de um capacitor sendo carregado. Vou começar pelo capacitor. Está lá o capacitor aqui. Né? Tem um fio ligando ele na bateria pelo lado de cá. Esse aqui vou colocar o negativo, esse aqui é o positivo da bateria. Volto aqui. Acabei de ligar a bateria aqui, então tem uma corrente circulando aqui. Eu quero uma corrente em vermelho. Pode confundir corrente com fio. Corrente está aqui, né? A mesma corrente que passa do lado de cá. Essa corrente provoca um campo magnético. Não? Então, se eu escolher um percurso amperiano aqui em volta, um percurso amperiano C, se eu calculo a integral sobre esse percurso C de B escalar dl, qualquer que seja o percurso, pode ser um disco, o que for, né? A integral de B escalar dl tem que ser igual a μ0. Agora a gente tem uma coisa diferente, né? Tem que ser μ0 integral sobre a superfície S, né? que é limitada por esse percurso C, de J, nossa densidade corrente tradicional, mais esse novo JD aqui, né? Produto escalar dA. Bom, se eu escolher como S um disco de raio A, né, centrado no fio, por que eu vou ter? Eu não tenho campo elétrico nessa região aqui. Ok, a gente sabe que tem um campo elétrico no fio, mas é um campo elétrico muito pequenininho, né? Nós discutimos isso nas últimas aulas. Tem um campo elétrico aqui, dirigido nessa direção, mas ele é muito pequenininho, praticamente zero. Então, não tem campo elétrico nessa região. Esse termo aqui, do JD, é igual a zero. Né? Nesse S aqui, agora eu vou pintá-la de branco. Esse S aqui. Eu vou ter JD, que é igual a ε0 dE dt. Em todos os pontos dessa superfície, que é esse disco aqui limitado pelo percurso C, o campo elétrico é zero. Então, isso aqui é zero. Tá? E a integral de J escalar dA, aí isso sim, isso não é diferente de zero, né? Isso aqui dá o I, a corrente que corta esse disco aqui. Isso aqui dá I. Né? E o resultado é que a integral sobre o percurso fechado C de B escalar dl, não, o percurso que está lá mostrado em amarelo, isso aqui vai dar μ0I. Beleza. O problema aparecia, né, quando a gente escolhia
como superfície limitada pelo contorno C, um balão, né? E que o contorno C é a boca desse balão. É uma superfície limitada pelo contorno C. Então, é uma superfície sobre a qual essa equação aqui se aplica perfeitamente, né? Então, no próximo slide, vou fazer isso aqui. Ó. Se S é balão, vou colocar aspas no balão, né? O balão amarelo, né? Não vou desenhar o circuito de novo, não. Vou desenhar o balão lá naquele circuito lá atrás. Ó. É esse balão aqui. Ó. Tá? A superfície S agora é a superfície desse balão ali. Tá? Agora, ó, não tem corrente nenhuma cortando esse balão. Então, para essa superfície aqui, não, J é igual a zero em todos os pontos daquela superfície. Em todos os pontos, não? Todos os pontos desse balão ali. Mas JD não. JD é diferente de zero. Por quê? Porque o JD é ε0 dE dt. E entre as placas do capacitor, eu tenho campo elétrico. Vai ficar indo e voltando o desenho ali. Ó. Aqui entre as placas do capacitor, eu estou estabelecendo uma diferença de potencial. Tem carga positiva entrando nessa placa, carga negativa nessa de cá. Está aparecendo um campo elétrico aqui. Então, eu tenho um campo elétrico entre as placas do capacitor, que a gente já sabe, né? A quantidade de carga por unidade de área que eu tenho na placa do capacitor dividido por ε0 na direção normal entre as placas. Posso deduzir esse resultado aqui de diferentes formas, né? Uma das formas é pegar usar aquela condição de fronteira para o campo elétrico. Eu sei que o campo elétrico na superfície com condutor ele é perpendicular ao condutor, então a placa do capacitor é um condutor, o campo elétrico ali na superfície da placa é perpendicular à placa, né? Então essa direção que eu chamei de X-chapéu vai ser, no desenho está começando a ficar mais complicado do que eu gostaria. Eu vou colocar um X-chapéu aqui. Ó. X-chapéu é essa direção aqui. Não? Eu sei que o campo elétrico é zero dentro da placa do capacitor, as condições de fronteira me dizem que o campo elétrico sofre uma descontinuidade que é igual a sigma sobre ε0. Né? Então, eu passo de zero para sigma sobre ε0, eu tenho sigma sobre ε0, x-chapéu, entre as placas do capacitor. Mas e o que está variando, eu coloquei nessa forma, porque aqui, isso aqui está variando com o tempo, né? A quantidade de carga por unidade de área na placa do capacitor. Isso aqui, na verdade, essa densidade de carga, eu vou escrever ela explicitamente. Eu tenho 1 sobre ε0. A densidade de carga é a carga que eu tenho num determinado momento lá na placa do capacitor, né? Por unidade de área. A área apareceu antes como, acho que como área mesmo, X-chapéu. Né? Carga por unidade de área. Se eu tirar a derivada do campo elétrico no tempo, porque a carga lá está variando no tempo, né? 1 sobre ε0 é uma constante, a área também da placa do capacitor é uma constante, eu tenho uma variação da carga no tempo, dq dt. O que é isso aqui? Isso aqui é a corrente elétrica. Então, eu tenho aqui 1 sobre ε0, 1 sobre a área da placa do capacitor, não? Vezes a corrente I. A corrente JD, que está aqui em cima, é ε0 dE dt. Então, o JD é ε0 que multiplica dE dt, que a gente acabou de calcular. Então, para esse caso aqui do capacitor, ε0 com ε0, isso aqui dá I sobre A. Tá? Ou seja, quando eu faço a integral de B escalar dl sobre o percurso C, o percurso C é amarelo, né? E eu vou escolher agora, do outro lado, eu vou ter μ0,
Mas eu vou escolher agora como superfície S o balão amarelo lá. Não? Isso aqui vai ser M0, integral de J, escala, desculpe, J mais JD, né? J mais o JD, escalar dA, onde dA é um vetor perpendicular à superfície do balão, em todos os pontos do balão. Em todos os pontos dessa superfície não tem corrente J passando. Né? Então, isso aqui vai ser μ0, a integral sobre a superfície do balão, né? De JD escalar dA. Mas o JD a gente acabou de calcular aqui, né? Dá 1 sobre ε0. Não, o JD está aqui, ó. Dá I sobre a área do balão. Né? Então, é I, que é uma constante, não? Sobre a área, da placa do capacitor. Isso aqui é só a placa do capacitor. I sobre a área do capacitor, integral de dA, não? Mas dava um X chapéu, né? Isso aqui é um vetor, eu esqueci do X chapéu em algum lugar aqui no campo elétrico, ele está aqui, então ele tem que estar aqui também, ele tem que estar aqui também, ele tem que estar aqui também. Eu só vou ter isso aqui, ó, esse campo elétrico, só tem campo elétrico entre as placas do capacitor. Acho que eu vou pular direto para o resultado. Né? Eu só tenho campo elétrico entre as placas do capacitor. Então, essa integral aqui, desse JD, ou seja, desse I sobre A x chapéu, isso aqui só é diferente de zero entre as placas do capacitor, porque só entre as placas do capacitor é que eu tenho campo elétrico. Então, só entre as placas do capacitor que JD é diferente de zero. Então, essa integral aqui vai ficar sobre a integral de dA, perpendicular à placa do capacitor, né? A área da placa do capacitor, essa área corta com essa área, e eu vou ter o mesmo resultado de antes, μ0 vezes I. Né? Ou seja, escolhendo como superfície, né, para fazer a integral do lado direito, esse balão, eu agora obtenho o mesmo resultado, μ0 vezes a corrente que está passando lá no fio, mesmo resultado que eu obtive quando eu escolhi a superfície S como esse disco de raio A centrado no fio. μ0I do mesmo jeito. Né? E é a mesma coisa tá, para qualquer superfície que vocês escolherem. Né? Basta para ver isso, né? Basta lembrar, só tem campo elétrico entre as placas do capacitor. Quer dizer, a situação agora é diferente. Né? Agora nós resolvemos o problema com esse termo novo. Então, alegria, alegria, alegria. Ok, gente. Temos o conjunto completo dos postulados do eletromagnetismo. A gente tem agora as equações de Maxwell na forma final. Então, os postulados na forma final, coisa que vocês vão levar para a posteridade, tá? Nunca se esqueçam. Postulados do eletromagnetismo. Muitas vezes chamados de equações de Maxwell, né? Mas eu vou acrescentar aqui nesses postulados, a equação de Maxwell, vou acrescentar a força de Lorentz. Então, são as únicas coisas que eu preciso postular. Né? E vou escrever elas aqui, para vocês poderem levar para a posteridade. Vou escrever por extenso, né? Vou escrever na letra, digitar elas aqui. Né? A lei de Lorentz, que me diz qual que é a força que atua sobre uma carga aqui. Né? Essa é a força na posição da carga, esse aqui é o campo elétrico na posição da carga, a velocidade da carga, que está lá naquele ponto, né? E o campo magnético na posição daquela carga. E as equações que me permitem calcular o campo elétrico e o campo magnético, vou tentar copiar todas de uma vez só. Essa, mais essa, mais essa e mais essa. Copio e colo. Pronto. Esse conjunto de equações, dessa forma que está aí, é o que a gente tem desde Maxwell, 1860, por aí. Ou seja, temos aí uns
160 anos, né? 160 anos. E tem resistido ao tempo, né? As equações continuam assim desde 160 anos, sobreviveram à teoria da relatividade, sobreviveram à mecânica quântica, tá? É a teoria sólida. A gente funciona. Eu ia falar, a gente acredita nela, a gente acredita, funciona, né? Permite prever os resultados experimentais, mesmo quando você tem velocidades altas, mesmo quando você tem partículas pequenas. Bom, tem um comentário que sempre é feito aí, eu vou ter que fazer também, né? Um comentário que é feito sobre as equações é que elas não são muito simétricas, não, elas são quase simétricas, né? E simetria é uma coisa que a gente gosta em física, né? Assim, você espera que as coisas sejam simétricas, você espera que as leis da natureza sejam simétricas. E o que não é simétrico aqui? É quase simétrico, né? Olha só, o rotacional do campo elétrico depende de uma derivada do campo magnético no tempo. O rotacional do campo magnético depende da derivada do campo elétrico no tempo. Não? As constantes aqui não tem constante nenhuma, aqui tem, né? Mas isso é simplesmente por causa da nossa escolha de unidades. Né? Eu posso escolher um sistema de unidades em que não tem quais unidades eu vou expressar campo elétrico e campo magnético, então essa equação fica sem constante e essa aqui também fica sem constante. Né? O sistema gaussiano é assim. Né? Mas o sistema internacional de unidades tem as constantes aqui. As constantes não incomodam, não. O que incomoda é que aqui eu tenho só a derivada do outro campo no tempo. Nessa equação daqui, na lei de Ampère, que agora é chamada de lei de Ampère-Maxwell, eu tenho a derivada do outro campo no tempo, mas eu tenho esse termo aqui, né, que envolve movimento de cargas elétricas. Né? E aqui também eu tenho uma simetria. Né? O divergente do campo elétrico depende da densidade de cargas elétricas. O divergente do campo magnético não depende de densidade de nada, né? Dá zero. Qual que é a origem disso aí? É claro, né? A origem disso aí é o fato de que você não tem cargas magnéticas isoladas. Né? Não existem monopolos magnéticos, não existem, eu estou querendo dizer que ninguém nunca viu um, tá? Porque se eles existirem, a gente não sabe, a gente nunca viu um, não existe nenhum motivo para admitir a presença deles. Então, a gente não coloca eles nessa equação aqui. Mas, se vocês quiserem, a gente pode fazer isso. Né? Como acho que tem um problema no livro, assim, que eu não sei se eu recomendei. Como mudariam as equações de Maxwell se alguém detectar a presença de monopolos magnéticos? Vou copiar essas equações e vou colocá-las aqui de novo, e aí eu modifico elas. Vou fazer isso aqui, deixa eu ver. Copio. E agora, qual será que vai caber aqui? Se não couber aqui, a gente passa para lá. Acho que dá para colocar aqui. Ó. Mas eu vou colocar uma ressalva aqui. Né? Se existissem monopolos magnéticos, como que as equações mudariam? Não é simples assim, não, tá? Tem que pensar um pouco, porque eu tenho que manter a consistência das equações. Né? Mas uma coisa assim, bom, primeiro eu tenho que definir que esse aqui, o divergente do campo elétrico vai depender da densidade de cargas elétricas só. Né? Porque o divergente do campo magnético ele não vai ser mais zero, ele vai ser igual, não vou apagar esse zero aqui, vai ficar igual ao quê? A densidade de cargas magnéticas. Mas para manter a equação consistente, eu tenho que colocar uma constante aqui, que não vai ser surpresa, vou colocar isso de uma forma mais explícita, não vai ser surpresa falar que é o μ0. Né? μ0 vezes a densidade ρ índice m, é uma densidade de cargas magnéticas. Isso aqui normalmente é zero, né? Porque a gente só enxerga um polo magnético junto com um polo magnético oposto. Polo norte, se aparecer um polo norte, tem um polo sul colado nele. Então, norte com sul dá zero. Então, isso aqui dá sempre zero, por isso que o termo normalmente é zero.
por simetria, né, pela nossa experiência até agora, você já pode chutar que a constante que aparece aqui é o μ0. Né? O μ0 sempre aparece de uma forma inversa ao ε0. Né? Toda a equação que a gente achou lá, a equação de energia armazenada em campo elétrico magnético, por exemplo. A energia elétrica depende de 1 sobre de ε0, né? Meio de ε0, modo do campo elétrico ao quadrado. E a energia magnética depende de 1 sobre μ0. Bom, observações. Aqui, né, eu tenho que mudar alguma coisa também, né, consistente com isso de cá. Ó, primeiro, só mudar do lado de cá, né? Essa corrente aqui vai ser uma corrente de cargas elétricas, então é um J índice E. E na lei de Faraday, eu colocaria um termo novo, então vou chegar um tiquinho para cá, porque eu vou ter que somar um termo novo aqui. Na verdade, com um sinal negativo, né, para ficar consistente, que vai ser menos o μ0 vezes uma corrente, uma densidade de corrente magnética. Se vocês quiserem falar que as equações de Maxwell na forma mais geral são assim, tudo bem. E aí, só que aí todo problema que você vai falar, você vai dizer, nesse problema aqui não tem monopólio magnético, então esse termo aqui é 0, e esse termo aqui também é 0, e J não vou carregar esse índice E aqui, não, nem aqui, nem aqui, porque só tem carga elétrica mesmo. Tudo bem. Faltaria também umas equações de continuidade, que eu posso deduzir daqui, por isso que isso tem que ser consistente, né? Vou deixar em vermelho, tá? Porque as equações de continuidade que a gente obtém dessas equações aqui, que expressam a conservação de carga elétrica e magnética. De carga elétrica a gente já sabe, né? O divergente da densidade de corrente elétrica é menos a taxa de variação no tempo da densidade de cargas elétricas. E eu teria uma equação análoga para o divergente da densidade de corrente magnética, que teria que ser igual a menos a taxa de variação do tempo da densidade de cargas magnéticas. Bom, mas isso aqui fica aí no campo da curiosidade científica, né? Porque cargas magnéticas nunca foram encontradas. Motivação para isso tem, tá? E tem gente procurando. Uma motivação para procurar é o seguinte: tem uma teoria chamada eletrodinâmica quântica, vocês já devem ter ouvido falar, não me perguntem muito, porque eu não sei muita coisa, mas a eletrodinâmica quântica, uma das coisas bonitas da eletrodinâmica quântica é que ela explica a quantização da carga elétrica. Isso aqui no nosso eletromagnetismo entra como, sei lá, a natureza é assim, ponto final, né? Carga elétrica só aparece como sendo múltiplos da carga fundamental, em unidades do Sistema Internacional de Unidades, né? O 1,6 vezes 10, 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs. Né? Só encontrei até hoje, só foi observado carga elétrica que é um múltiplo disso aí. Porque, tem cargas de quarks, né? É 1/3 disso aí, ou 2/3 dessa carga fundamental, que não deixa de deixar a carga fundamental, a unidade de carga fundamental, como uma unidade de carga fundamental. Mas quarks nunca são encontrados sozinhos. Você só encontra quarks em combinações, de maneira que a carga total dá um múltiplo do E, do 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Né? Isso não tem explicação no nosso eletromagnetismo clássico. A eletrodinâmica quântica explica isso, explica a quantização da carga elétrica é uma consequência das cargas magnéticas. A demonstração disso aí não é comigo. Tá? Bom, para fechar essas equações de Maxwell, eu vou colocar as equações de Maxwell na matéria. Não é um conjunto de postulados novo, não. Essas equações que estão aqui, né, essas equações, elas são verdades em qualquer situação. Tá? Mesmo no vácuo, na matéria, está errado falar isso aqui são as equações de Maxwell no vácuo. Na matéria, elas têm uma outra forma. Não. Na matéria, essas equações continuam valendo, só que eu tenho que lembrar, né, que eu posso ter cargas livres e ligadas. Então, essa densidade de carga que aparece aqui não só são as cargas livres, mas também as cargas que são induzidas pela própria presença do campo elétrico. Isso aqui é a densidade de carga total.
E a mesma observação para a densidade de corrente, né? Eu posso ter correntes livres e correntes ligadas, ok? Então, o que a gente costuma chamar de equações de Marx na matéria é só uma forma conveniente de escrever essas equações, né, explicitando as cargas livres e correntes livres, que são as coisas que a gente tem controle. Tá? Por quê? Né? Vamos lembrar, a gente já falou sobre isso, né? Mas na matéria a gente tem cargas livres, que aí eu vou chamar uma densidade de cargas livres de ρ, vou colocar um índice L, né? E cargas ligadas, que a gente chamou de ρ índice B. Né? Isso aqui é menos o divergente da polarização. Né? Tem um significado físico, é uma densidade de cargas que aparece mesmo devido à separação, né, das cargas negativas e positivas pela presença do campo elétrico. Né? A gente tem também correntes elétricas. Né? Vou colocar aqui só uma vez, porque corrente é sempre de correntes elétricas. Né? Correntes elétricas livres, né? Que é o que a gente, para diferenciar, chama de J índice L, né? E correntes ligadas, que aparecem quando a gente tem magnetização, que eu chamei de J índice B, né? Que é o rotacional da magnetização. Quando eu tenho magnetização diferente de zero, mais ainda magnetização que varia no espaço, né? Eu posso ter correntes ligadas. Só que agora a gente tem mais um outro tipo de corrente elétrica também. Tá tudo contido no J, o J total, né? Não, a gente tinha, já tem uma outra ali, que é aquele J índice D, né? O termo novo da equação de Ampère-Maxwell que a gente introduziu. Mas tem um outro tipo, porque agora a gente tem correntes elétricas que podem variar no tempo e no espaço. Então, agora a gente está considerando que a polarização, vou colocar um C aqui, se polarização P grande, não, momento de polo por unidade de tempo, né, pode variar no tempo, então eu tenho uma corrente de polarização, uma densidade de corrente de polarização. Vou tentar demonstrar isso. Tempo pode variar no tempo, isso implica uma densidade de corrente, que a gente chama de densidade de corrente de polarização. Uma nova forma de densidade de corrente aqui. Olha só, não é difícil enxergar isso, não, essa nova forma de densidade de corrente. Polarização, né, a gente definiu como sendo momento de dipolo elétrico, né, momento de dipolo. Vou colocar o elétrico, né, porque dipolo magnético a gente tem também, dipolo elétrico por unidade de volume. Então, se eu tiver um pedacinho de volume de material, né? Eu vou pegar um pedacinho aqui de volume de material, tá? Um tubinho lá de material. Né? Se ele tem uma polarização P, tem um momento de polo por unidade de volume, se for um pedacinho pequenininho, eu posso definir essa polarização em termos da carga nessa superfície aqui desse volume. Então, vou supor que aqui tem uma quantidade de carga por unidade de área que é menos sigma B, né? É carga ligada, né? Induzida pela polarização. Aqui é mais sigma B. Essa carga ligada aqui aparece por causa da polarização, ou a polarização aparece por causa dela, né? Ambas porque o campo elétrico induziu essa separação de carga negativa com carga positiva, né? Causando esses momentos de polo elétrico por unidade de volume aqui. Mas se P varia no tempo, o que significa a polarização variar no tempo? dP dt variando no tempo implica em que eu tenho uma variação da quantidade de carga no tempo.
no tempo, né? Essa carga que eu tenho aqui, o momento de polo por unidade de volume está variando no tempo. O volume é o mesmo, estou olhando o mesmo lá. Então, eu tenho uma variação de carga nessa superfície aqui no tempo, né? Eu vou ter um d sigma b dt diferente de zero, não? Se eu multiplicar isso aqui pela área perpendicular ao elemento de volume, essa área aqui, né? Isso aqui, ó, esse pedacinho aqui, é o que eu estou chamando de área dA perpendicular, né? Então, isso aqui é a carga por unidade de superfície, por unidade de tempo, me dá a densidade de corrente, né? Ali. Isso aqui é essa aqui é a área dessa superfície aqui. Isso aqui é a corrente DI que está passando, né? No elemento de volume V, né? Ou seja, DI, variação da corrente na área, quantidade de corrente DI, dA perpendicular, passo isso aqui, passo o dA perpendicular para lá, isso aqui vai ser d sigma b dt. Não? Isso é uma densidade corrente, né? Corrente por unidade de área. Então, isso aqui é o que a gente chama de densidade corrente de polarização, JP. Ou seja, isso aqui, né, é a polarização. A polarização que tenho aqui é o momento de polo por unidade de volume, o momento de polo é essa carga aqui, né, dividido pelo volume todo aqui. Fazendo as contas, isso aqui me dá o JP, essa densidade de carga aqui, é a taxa em que a polarização varia no tempo, dP/dt. Isso é o que a gente chama de densidade de corrente de polarização. Corrente de polarização. Então, nas equações de Maxwell, né, onde a gente tem o J total, eu posso, se eu quiser, se for conveniente para mim, eu posso escrever ele como uma soma da densidade de correntes livres mais a densidade de corrente ligada, que a gente chamou de JB, e agora eu posso ter essa corrente de polarização JP. Não? Nas equações de Maxwell também, né, eu posso escrever a densidade de corrente, densidade de carga total, é a densidade de cargas livres mais a densidade de cargas ligadas. Ok? Bom, a gente tem expressão para todas essas coisas aqui, né? Esse J livre é J livre mesmo, né? Então, isso aqui é J livre. Né? Mas a densidade de corrente ligada é o rotacional da magnetização. Né? E a densidade de corrente de polarização é a taxa de variação da polarização no tempo. Né? A densidade de carga livre é a densidade de carga livre, e a densidade de cargas ligadas eu posso escrever em termos da polarização. Ela é menos o divergente da polarização. Então, levando isso aqui nas equações de Maxwell, o que eu vou ter? Levando nas equações de Maxwell, eu estou fazendo isso explicitamente para mostrar que a única coisa que eu estou fazendo é colocando as mesmas equações, as equações de Maxwell, numa forma mais conveniente, uma forma em que eu explicito essas correntes livres e essas cargas livres. Ou seja, na lei de Gauss, o divergente de E, que é igual a 1 sobre ε0 ρ, não? Vai ser igual a 1 sobre ε0, eu vou dividir essa densidade de cargas aqui em cargas livres. Não posso esquecer do ε0, menos 1 sobre ε0, o divergente da polarização. Né? Passo a polarização para o lado de lá, eu vou ter que o divergente de ε0 vezes o campo elétrico. Passei esse ε0 para lá, tá?
e esse divergente de P vem para cá, não? Soma de divergentes é o divergente da soma, vem o P para cá dentro, isso aqui vai ficar igual a 1 sobre ε0 ρ livre, não? Ou seja, eu defino isso aqui como sendo o vetor D, deslocamento, e eu tenho uma equação de uma lei de Gauss, né, que eu posso escrever dessa forma aqui. Ó, o divergente de D ó, esse ε0 eu passei para o lado de lá, né? Não tem esse ε0 aqui, não. Eu passei o ε0, esses dois caras estão aqui, eu passei para cá, né? Então, isso aqui ficou só a densidade de carga livre. Que é o que a gente chama de lei de Gauss na presença de matérias, mas é a mesma lei de Gauss de antes, só que eu incluí a densidade de cargas ligadas dentro desse vetor D, aqui, o vetor que a gente chama de deslocamento. Bom, isso aqui a gente já tinha feito antes, né? A diferença vai aparecer, né, na lei de Ampère, quando a gente, porque agora a gente tem esse termo novo, dp/dt aqui, né? Então, vamos fazendo isso aqui. Vou logo abrir mais uns slides aqui. Não? O que eu vou ter? Na lei de Ampère, eu tenho que a nossa nova lei de Ampère, que é a lei de Ampère-Maxwell, né? O rotacional do campo magnético é μ0J, mais esse termo novo, que é μ0 ε0 dE/dt. Não? Isso aqui é o JD. Né? Eu vou abrir o J ali na densidade de correntes livres, não? A densidade de correntes ligadas, JB, a densidade de correntes de polarização, JP, não? E esse aqui eu vou deixar desse jeito aqui, ó. Mais μ0 ε0 dE/dt. Eu vou adiantar um passo aqui. Ó. Vou colocar aqui μ0, vou colocar o ε0 aqui dentro. μ0 que multiplica ε0. Não, quero colocar ele dentro da derivada. Não. μ0 derivada no tempo de ε0 é. Bom, vamos colocar essas coisas aqui. μ0, o μ0 vou passar para o lado de lá, tá? Então, vai ficar aqui, ó. Rotacional de B sobre μ0. Tem μ0 aqui, tem μ0 aqui, nos dois termos, passei para o lado de lá. Isso aqui vai ser igual a densidade de cargas livres, não? Mais o JB é o rotacional da magnetização. Não? E o JP é o dp/dt. Uma derivada no tempo. Aqui eu tenho o μ0, já passei para o lado de lá, que ficou derivada no tempo de ε0 é. Vou colocar derivada no tempo da polarização, derivada no tempo de ε0 é. Posso colocar esses dois numa coisa só, né? Derivada no tempo de ε0 é mais P. Vocês já sabem o que é, né? É o vetor de deslocamento D. E esse rotacional aqui, eu vou passar para o lado de lá. Vai ficar rotacional, não? De B sobre μ0 menos a magnetização. Isso aqui é o J livre, mais esse termo aqui. Defino isso aqui como vetor H, da mesma forma que a gente fez antes. Isso aqui a gente já definiu como vetor deslocamento. Então, eu tenho finalmente a lei de Ampère-Maxwell na forma rotacional de H, é igual a densidade de correntes livres, que é o que a gente tinha antes, mas agora eu tenho um termo novo aqui, que é a derivada no tempo do vetor deslocamento. DDT.
Essa seria, então, a lei de Ampère-Maxwell na presença de matéria, mas é a mesma lei de antes, né? É a mesma lei de antes, só escrita de uma forma conveniente, explicitando as densidades de cargas livres, né? Deixa eu colocar isso aqui numa forma bonitinha, né? Eu tenho ela aqui, ó. As leis de Faraday e de Gauss, né, as outras duas equações de Maxwell, eu mexi aqui na lei de Ampère-Maxwell e no slide anterior eu tinha mexido na lei de Gauss. Tem duas outras equações, né, a lei de Gauss e a lei de Gauss para o magnetismo, essas daí não mudam, não. Tá? Como eu acho que vale a pena colocá-las uma forma bonitinha aqui, todas elas juntas, né, ficam assim, ó. Eu vou chamar elas de equações de Maxwell. Não vou chamar de na presença de matéria, não. Equações de Maxwell escritas em termos de H, vetor H, o vetor de deslocamento D, não. Polarização, magnetização. Lá está aqui só em termos do H, do D, não, tá, só H e D só tá bom. São essas equações aqui. Tá? Essas duas equações que estão aqui no meio, que estão aqui no canto, né, elas me definem, me dão a definição do D, definido desse jeito, e do H, definido desse jeito. E aí eu consigo colocar as equações de Maxwell dependendo só da densidade de cargas livres, da densidade de correntes livres. Fica mais fácil determinar o D e o H. Não? Apareceu esse termo novo aqui, né, que a gente estava chamando de corrente de deslocamento, é o JD, né? E acho que agora fica claro por que a gente chama isso aqui, esse termo novo, de corrente de deslocamento, porque ela é uma taxa de variação no tempo do vetor D, do vetor de deslocamento, é o vetor D variando no tempo. Bom, para resolver essas equações aí, do jeito que está, agora a coisa complicou, né? Eu tenho aqui misturando campo elétrico, o vetor de deslocamento, campo magnético, o vetor H, está tudo misturado nessas equações. Eu preciso de mais coisa, eu preciso saber as relações entre a polarização e o campo elétrico, entre a magnetização e o campo magnético. Eu preciso conhecer o que a gente chama de relações constitutivas. E isso aí, ó, cada material é de um jeito. Relações constitutivas para o material de interesse. Essas relações são as relações que me dão polarização em termos do campo elétrico, magnetização em termos do campo magnético. Tá? Cada material é de um jeito, rigorosamente falando. Mas para meios lineares, né, que é um grupo grande de materiais, e é uma boa aproximação para muitos materiais, para campos elétricos e magnéticos pequenos, a gente já viu isso também. A polarização é proporcional ao campo elétrico, a gente escreve ela como sendo ε0, uma suscetibilidade elétrica que é característica de cada material, vezes o campo elétrico, e a magnetização é proporcional ao vetor H. É mais conveniente definir ela em termos do vetor H, porque aí essa susceptibilidade magnética fica igual à susceptibilidade elétrica, né? Uma constante que independe do sistema de unidades. Né? Essas relações implicam em que o vetor de deslocamento é proporcional ao campo elétrico. Né? Essa constante aqui é a permitividade elétrica, que é uma característica do material, e o vetor H, né, também é proporcional ao campo magnético, ele é 1 sobre a permeabilidade magnética vezes o vetor B. Isso aqui vale para meios lineares, né? Para meios mais gerais, aí eu tenho uma coisa mais complicada. Bom, gente, para finalizar, ponto final, né? Assim, eu tenho essas equações aqui na forma diferencial, né?
vocês sabem passar isso aqui para a forma integral, né? O que a gente tem que fazer? Você usa o teorema do divergente e o teorema do rotacional, né? Integra os dois lados da equação. Você pega essa equação aqui, integra os dois lados sobre um volume que envolva a densidade de cargas livres, né? Usa o teorema do divergente no lado de cá. Então, isso aqui vira, em vez de ser integral do divergente, vira no volume, vira uma integral de d escalar dA, uma integral sobre a superfície, blá, blá, blá. Não? Para essas equações aqui, eu uso o teorema do rotacional. Integro isso aqui sobre uma superfície qualquer, né? Rotacional de E, produto escalar dA. Do lado de cá também eu integro sobre a mesma superfície, para manter a igualdade, é claro, né? Regra geral, se eu faço uma coisa de um lado da equação, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado da equação. E aí eu faço isso, né? Integro na área ou na área ou no volume, os dois lados dessas equações aí, vocês sabem fazer isso. E eu uso o teorema divergente rotacional, eu chego na forma integral dessas equações, que é o meu ponto final da aula de hoje aqui. Na forma integral. Quem não consegue passar as equações para a forma integral de cabeça, então faça, tá? Faça isso aí para gravar bem isso aqui. Não, copiei a mesma coisa de antes, né? Paga isso aqui. Paga isso. Quero copiar isso que está aqui, ó. Copiar e colar não é tão fácil quanto parece, não, tá? Agora sim, a forma integral das equações estão essa aqui, ó. A integral de densidade de carga livre de um volume que envolve toda a densidade de carga livre é o total de carga livre que eu tenho lá dentro, né? Essa integral aqui fica do mesmo jeito, está muito bonitinho, não? Integral de E escalar dA é menos dT, integral de B escalar dA, e essa aqui é a lei de Ampère-Maxwell, né? Colocada na forma de integral. E dentro é a corrente que corta a superfície sobre o qual, superfície definida pelo percurso que eu faço, essa integral de H escalar dL, né? E aqui eu fico a derivada no tempo que eu tiro para fora da integral do vetor de deslocamento sobre essa mesma superfície que é cortada por essa corrente aqui. É isso aí, gente. Em princípio, a gente podia acabar o curso aqui. Ok, falta uma coisinha para fazer, que é ver de novo as condições de fronteira, né? Toda vez que a gente introduz um vetor novo, uma grandeza nova, eu volto e olho lá como é que ficam as condições de fronteira aqui, como é que muda o campo H ao passar, atravessar uma superfície que separa dois meios. Mas isso aí, assim, a forma de fazer é a mesma de antes, né? Eu uso a lei de Gauss ou a lei de Ampère-Maxwell agora, né? E encontro como que o campo de um lado dessa superfície de separação se relaciona com o campo do outro lado. Como que o campo H, por exemplo, né, imediatamente dentro do meio de baixo, né, se relaciona com o campo imediatamente acima da fronteira, né, no meio de cima. Mas isso a gente faz em 5 minutos no começo da aula que vem, mas eu tinha prometido aí, né, que eu vou mostrar como achar a equação de ondas eletromagnéticas, que é um dos resultados mais bonitos que eu acho de física, em física, né, na história da física, que foi feito pelo Maxwell. Depois de fazer essa modificação nas equações, que levam o nome de equações de Maxwell, porque ele colocou elas nessa forma, né, e acrescentou aquele termo novo na lei de Ampère que a gente viu hoje. Né? Depois de fazer isso, ele combinou essas equações, é uma coisa simples de fazer, um resultado quase que imediato de fazer, né? E com isso você chega numa equação que você prevê a existência de ondas eletromagnéticas, ondas que se propagam no espaço com uma determinada velocidade. Tá? Esse é um resultado muito bonito, foi uma previsão teórica de um resultado que foi confirmado pouco tempo depois, né, experimentalmente, ou estão aqui mesmo essas ondas se propagando com a velocidade prevista. Né? Isso a gente vê na aula que vem também. Né? Enquanto isso, vocês podem se divertir aí com a sexta e última prova. Tá? Fiz uma prova bem simplesinha, né, por várias razões. Vocês vieram até aqui, quase todo mundo já passou, né, mas vocês querem ficar com uma nota
boa no curso, tem certeza, né? Tem gente que tem que fazer a prova mesmo, senão não passa, tem que fazer bem feito. Então, a prova tranquila. A outra razão é que eu tenho que corrigir ela, assim, eu tenho poucas horas para corrigir ela e lançar as notas finais. Espero que ninguém fique com exame especial. E a terceira e última razão é que eu sei, né, vocês estão bastante apertados aí nesse final de semestre, já cansados, nós estamos há 2 anos num ritmo alucinante, não menos, né? A gente passou 4 meses assim, mais ou menos folgado, sem saber o que ia acontecer, e de repente a gente entrou num ritmo alucinante. Então, aí é um ano, mais de 1 ano e meio, né, nesse ritmo, e vamos continuar, ainda tem muita água nesse ano ainda, né? Ainda temos que ver mais 2 semestres até dezembro, 2 semestres letivos. Vamos ter umas férias Talvez tenha uma guerra mundial agora que a pandemia já está acalmando, né? É verdade, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente tem que aproveitar que, quando começou a pandemia, a gente achava, isso é uma coisa, vamos ficar parado 1, 2 semanas, e daqui a pouco está tudo de volta ao normal, né? 2 anos depois, a gente está aqui na aula remota. Bom, a previsão é de voltar a aulas presenciais mesmo, semestre que vem, né? Mas é igual a guerra lá na Ucrânia. Esqueceram de avisar os russos, combinar com os russos o que eles queriam fazer. Aqui esqueceram de combinar com todos os professores. Tem professor aqui, colega meu, que está achando que aula presencial, ninguém me falou nada. Não, o semestre que vem continua remoto. Falo, não, gente, não é só uma norma da reitoria. O Ministério da Educação mandou, vocês têm que voltar à aula presencial. E a Católica voltou essa semana, né, em aulas presenciais, 100% presenciais. Nós estamos atrás, tem que voltar presencial também. Então, mas a gente não sabe, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Pode ter uma guerra mundial aí, a gente esteja escondido em abrigos nucleares em algum lugar. Beleza, professor. Obrigado pela aula, viu? Até mais. Falou, gente. Até mais. Obrigado, professor. Até quinta. Até quinta. Boa prova para vocês aí. Bom trabalho. Até quinta-feira a gente termina o curso. Fecha. Até mais, gente.